Bom dia! Começando aqui mais um café com a Nutri nas suas manhãs, aí trazendo bastante informação para você, né, começar bem o seu dia e trazer, né, mais saúde, mais qualidade de vida aí para sua vida. Então vamos começar aí, né, o assunto de hoje, que é continuidade do nosso tema de ontem. Bom dia para quem está entrando. Ontem, né, essa semana, eu estou falando mais um pouquinho sobre a questão de longevidade. Então, né, eu já falei da questão da importância da gestão de gordura corporal, né? Então, o que isso vai agredindo o nosso corpo, liberando aí marcadores inflamatórios. A parte, né, da restrição calórica. Ontem eu foquei um pouquinho mais sobre a questão da insulina, da sinalização da insulina, lembrando, né, que a variação dessa glicemia, então, por exemplo, quando a gente fica colocando muitos alimentos, né, de alto índice glicêmico, fica dando picos de açúcar no nosso corpo, né, isso também há uma superprodução de radicais livres, tá? Que a gente chama que é espécies reativas de oxigênio, e isso vai fazendo com que haja, né, uma produção maior aí de marcadores inflamatórios. E o terceiro ponto é realmente esse aumento dessa produção aí de marcadores inflamatórios, que também eleva ali, né, a inflamação do nosso corpo e diminui a nossa idade, tá? Então, seriam esses três pontos principais: gestão da gordura corporal, cuidado com a sinalização da insulina e atenção a essa produção de peróxido, espécies reativas de oxigênio, que seriam os ERs, ok? E hoje eu vou focar um pouquinho mais nesses ERs. Então, o fato da gente estar respirando, o fato da gente fazer trocas metabólicas, a parte de ingestão de agrotóxicos, de metais pesados, de respirar poluição, de uma vida estressada, de uma qualidade do sono não adequada, tudo isso vai variando a produção aí dessas espécies reativas de oxigênio, que vão sim virar agressores para o nosso corpo, tá? E isso gera uma lesão no nosso DNA, ela oxida o nosso DNA, né? Então é isso que os estudos mais mostram, que por que isso leva à questão do envelhecimento. Okay? E além dessa parte de oxidação do nosso DNA, nós também temos um outro problema vindo daí também de doenças inflamatórias, né? Então, doenças crônicas, por exemplo, como a arteriosclerose, a artrite reumatoide, a própria diabetes, então, e outras doenças crônicas não transmissíveis, que está também relacionada aí com a parte desses marcadores inflamatórios sendo liberados pelo nosso corpo devido a essa quantidade de radicais livres. E o que a restrição calórica pode, né, ajudar nessa parte? Então, os estudos mostram que você, né, reduzindo a quantidade de energia ingerida ao longo do dia, pode haver aí uma melhora nesses danos oxidativos, por vários motivos, né? Então, melhora a expressão, então diminui aí a ativação de um marcador inflamatório que se chama NF-kappa-beta, então, que acaba aí gerando a inflamação para o nosso corpo. E quando a gente tem um controle nessa sinalização desses marcadores, você tem ali um maior reparo no dano celular, você tem, né, um aumento na resistência ao estresse, você tem um aumento na proteção contra os danos oxidativos, que seriam essas trocas metabólicas mesmo no corpo, e uma prevenção de algumas alterações que ocorrem pela idade. Então é esse mais que os estudos mostram. E da onde que vem, né, tudo isso? Como que acontece lá nas nossas células? Então, alguns estudos também apontam que a longevidade é medida por um gene da classe das proteínas, as citrullinas, e quando a gente faz essa restrição calórica, você tem um aumento na concentração também desses genes. Então, né, as partes que eu já falei, então também tem essa parte já agindo com
os genes, ok? Um estudo mostrou que uma restrição de 10 a 50% de calorias diárias elevam a quantidade, né, a qualidade de vida, né, o tempo de vida, perdão, e diminui tumores, né, e doenças cardiovasculares, entre outras coisas. Então, só que 50%, né, de restrição calórica é uma coisa maior. Então, alguns estudos mostram 30%, outros um pouco mais e um pouco menos, com uma variação. Então, esse aqui que chegou até um pouco a mais, com 50%. Lembrando, a maior parte desses estudos são feitos com ratos, ok? Ei, Má, tudo bem? Outro estudo mostrou, pensando nessa parte de restrição calórica, uma estatística que foi feita durante a Segunda Guerra Mundial e foi associada à diminuição de mortalidade daí por doenças coronarianas, tá? Em países europeus. Claro que daí você restringindo a entrada de calorias, de energia, você, né, não, por exemplo, a parte de doenças cardiovasculares, que está mais associada ali à entrada mais de carboidratos simples, de gorduras saturadas, trans e tudo mais, não era a realidade naquela época. Então, claro, esse problema não era o caso, mas mostrando também que sim, tem relação direta com isso. Uns estudos também mostram de população que vive mais isolada e tem aí uma quantidade de alimentos menor, também tendo um aumento da expectativa de vida. Então, todos os estudos ainda, né, estão aflorando cada vez mais, mas o que a gente já pode ir associando por esses estudos e também pelos casos clínicos e também, né, juntando ali as pecinhas, né, faz realmente toda uma lógica a gente, né, não acionar nosso pâncreas direto, ter ali sim alimentos, né, fitoterápicos no nosso dia, aminoácidos que vão nos ajudar a prevenir, aí, neutralizar essas espécies reativas de oxigênio que vão sendo metabolizada ao longo do nosso dia a dia. Então, assim, isso é importante. Então, saber comer de uma maneira adequada e saudável. E aí entram, sim, muitas as gorduras boas, proteínas de alto valor biológico, os verdes escuros, os fitoquímicos mesmo, que seriam os antioxidantes. Para quê? Para neutralizando toda essa questão das espécies reativas de oxigênio e também tentando ali controlar, né, a ação, né, a ativação do pâncreas relacionados à insulina. Então, assim, essa semana ainda eu vou falar qual seria, né, digamos, uma dieta anti-age, né, para a gente juntar todos esses pontos que eu estou falando aqui ao longo da semana. Mas eu quero que vocês saibam, que vocês reflitam que sim, a nossa alimentação vai influenciar no que a gente, nessa expectativa de vida. Então, se você para pensar, a maioria dos estudos colocam 30%. Vamos fazer pensando em 30%. Então, assim, se você vai viver 70 anos, você gostaria de viver 21 anos a mais? Né? Então, assim, ao invés de parar de 70 e até os 91, então, às vezes, para quem está muito novo, isso está muito longe, mas quando a gente começa a chegar perto, né, da terceira idade, passou da terceira idade ali, né, essas coisas começam a refletir um pouco mais na nossa mente. Então é importante a gente ter uma consciência, né, alimentar, ter sim já umas mudanças aí do como a gente está, né, trabalhando hoje na nossa vida, pensando quanto tempo aí a gente vai querer viver e como que a gente vai querer viver, né? Com qual qualidade de vida aí a gente vai ter. E às vezes pensar, mas ficar numa dieta muito rígida, ter muita restrição. Não, não é isso. É saber equilibrar, né? Esse é o grande segredo, é o equilíbrio. Ok? Bom, pessoal, amanhã, então, eu volto aqui pra gente dar continuidade nesse assunto. Vou falar um pouquinho sobre o jejum intermitente daí nessa parte de restrição calórica, ok? Um grande beijo e até amanhã.